Banco é serviço? Cooperativa é uma empresa? E a ONG tem lucro? A reforma tributária pensou diferente nesses três casos e trouxe regras e particularidades para cada um deles. E no vídeo de hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso. Hoje, 12º vídeo. Eu sou Adail Costa Júnior, contador, e precisamos falar de impostos. Iniciando mais um vídeo da Reforma Tributária, o 12º. Então, para começar, queria pedir para você, se inscreve no nosso canal e curte esse vídeo, não esquece não. Se você no final não gostar, depois você tira, mas aí você escreve no comentário por que você não gostou e ajuda a gente a melhorar. A legislação da reforma tributária vem imaginando um modelo de tributação com IBS e CBS para a maior parte das empresas. No entanto, ela não deixou de contemplar e pensar que existem algumas particularidades, seja regionais, nas quais a gente já falou, ou até mesmo do tipo de atividade e operação. Algumas têm até redução na sua base do imposto, justamente por suas particularidades e custo para o Brasil. Entretanto, existem outras atividades que também têm diferenças, muitas das vezes na operação e não necessariamente no seu custo de fato e efetivo. E aqui eu vou citar três casos. Vamos imaginar a cooperativa. Ela não tem lucro como as empresas comuns. E os bancos? Os bancos, os serviços, não são sobre toda a operação, mas apenas uma parte. E também as ONGs. Essas, de fato, nasceram para não ter lucro. Por isso, esses três setores ganharam regimes diferenciados para a própria tributação e não causar distorções ou um alto custo tributário, o que não seria justo muitas das vezes. Vamos às cooperativas. A Lei Complementar 214 entende que as cooperativas não visam necessariamente lucro. Dessa maneira, elas não têm tributação entre os movimentos de cooperado e de cooperativa, deixando só a tributação para um terceiro, por exemplo, um distribuidor ou um comprador externo. Desse modo, eles tendem a manter o equilíbrio nessa operação com cooperativas. Vamos imaginar uma cooperativa que trabalha com a área agrícola e lá tem vários produtores que são cooperados. Quando essa cooperativa faz aquisição de insumos, ela revende isso para seus cooperados. Nessa operação, não há uma dupla tributação, porque ela repassa justamente o crédito do que ela adquiriu para os seus cooperados. Agora, quando ela for vender para o distribuidor ou para uma fábrica, aí sim, vamos ter tributação de IBS e CBS. É claro que isso mantém a neutralidade tributária. Também fica menos burocrático para a própria operação. Lembrando de um caso especial aqui. A contabilidade tem que ser muito bem detalhada, justamente para poder evidenciar essa operação e por que ela acontece. Então, olho na contabilidade. Agora vamos pensar nas instituições financeiras. E aí a gente pode pensar na operadora do cartão de crédito, na seguradora ou até mesmo em um banco. Elas trabalham em cima da margem do que elas emprestam ou do serviço que elas prestam. Dessa maneira, não seria justo nem adequado cobrar a tributação sobre todo o valor que se movimenta dentro da instituição, mas sim apenas sobre o serviço. E o que a Lei Complementar diz para essas operações com o sistema financeiro? Bem, ela terá uma operação diferenciada, justamente para não criar distorções. A tributação não será sobre toda a monta, mas sim sobre o serviço em si, seja na operação de crédito, seja no seguro ou até mesmo em qualquer outro tipo de operação e serviço do banco. Entretanto, também tem uma diferença na hora de se utilizar o crédito do IBS e CBS. Como regra geral, a reforma tributária traz a utilização de crédito amplo, mas no caso das instituições financeiras, apenas nas operações que são diretamente ligadas à própria operação em si. E aí pense no seu caso, que tem uma conta corrente em um determinado banco e paga lá uma tarifa de manutenção de conta. Essa tarifa, ela vai ter IBS e CBS. Agora imagine uma situação um pouquinho diferente. Você pegou um empréstimo, imaginando aí um valor de 100 mil, mas no final você paga 110 mil, por exemplo. Bem, sobre esses 10 mil, você vai pagar o IBS e a CBS.
Agora, isso traz muito mais clareza para toda operação, evitando inclusive a bitributação. E vamos falar agora do terceiro setor, justamente aquelas instituições culturais, filantrópicas, seja como hospital, seja como instituições de ensino, seja como instituições religiosas, ONGs de uma maneira geral. Elas já possuíam uma imunidade pela própria Constituição do Brasil. E o que a reforma tributária fez com isso? Nada, só manteve a isenção e a imunidade. Ou seja, para a operação da atividade fins dessas instituições, não haverá tributação de IBS nem de CBS. Esse tema gerou muita discussão, porque tem muita gente que não acha justo, mesmo que instituições sejam filantrópicas, que elas não paguem tributos, já que todos vão estar pagando os impostos. E aí você me diz, você acha o que sobre isso? Acha que essas instituições deveriam estar pagando impostos? Então comenta aqui pra gente, por favor. Mas tem um ponto de atenção importantíssimo. Se a instituição tiver alguma atividade comercial que não seja fim da operação dela, essa operação terá tributação de IBS e CBS. Então vamos imaginar aqui o caso de um hospital que faz atendimento gratuito para a população. Nesse caso, não haverá tributação sobre esse atendimento gratuito. Entretanto, quando ele faz o atendimento a partir do plano de saúde, o valor dessa consulta ou desse procedimento será tributado com IBS e CBS. Ou seja, na sua parte fiscal e também muito importante na sua contabilidade, precisa estar muito claro e bem separado como essas operações funcionam e totalmente distintas, justamente para tributar só aquilo que é cabível. E o que é importante para o empresário saber? É que a reforma tributária busca o equilíbrio e a justiça tributária. Nem sempre tão eficiente, pode até acontecer problemas, mas ela também parou para analisar setores específicos, como os casos que a gente está vendo hoje, justamente com a intenção de que esse equilíbrio funcione para todo o Brasil. Por fim, a reforma tributária não mexeu necessariamente para pior, apenas buscou trazer mais clareza para as operações do dia a dia que você está fazendo. Bem, meus amigos, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Queria agradecer a vocês por assistir até aqui. Não se esquece de curtir e de se inscrever no nosso canal. Além disso, nos siga nas nossas redes sociais. Um grande abraço e sucesso!